Bom dia, meu povo, galerinha do Multiplicando Discípulos. Como sempre, é uma honra estar aqui compartilhando com vocês a palavra de Deus. Amém? Bom, vamos lá, o que Deus tem vai falar com a gente nessa segundona. Estamos agora no livro de Gálatas. Tiago trouxe o primeiro capítulo ontem lá, falando a respeito do que é o livro, para quem é. E a gente vai continuar ministrando, compartilhando a palavra de Deus, que é tão rica e poderosa. Amém? Bom, o livro de Gálatas é um livro para líderes, né? Um livro para a igreja mesmo de Deus. E ela vem corrigir, né, algumas falhas que a igreja tem. E eu li esse capítulo e me chamou a atenção algumas coisas que eu vou ler com vocês, vou ler com os irmãos, né? Lá no verso 11 do capítulo 2, fala assim: E chegando Pedro a Antioquia, lhe resistia na cara, porque era repreensível. Primeiro, Pedro é um grande apóstolo do Senhor. Paulo também é um grande apóstolo do Senhor. E por amor à obra, por amor a tudo que Deus está fazendo através da vida deles, Paulo se posiciona como Pedro, lhe resistindo, ou seja, a palavra me fugiu agora, mas confrontando Pedro na frente de todo mundo. Por quê? Porque Paulo considerava isso repreensível, né? Mas o que Pedro estava fazendo? Antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios. Mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou dele, temendo os que eram circuncidados. Bom, até a vinda de Jesus, a forma de ser salvo, né, a forma de você alcançar a Deus era através da lei. E a grande característica da lei, a grande característica de que você seguir a lei era o fato de você ser circuncidado, né? E aí vem Jesus, rasga o véu, muda toda a forma de relacionamento com Deus. E agora há aí uma certa divisão de pensamentos, né? Uma divisão de visão entre a lei e a graça de Deus. O evangelho que está sendo colocado aqui agora é o evangelho da graça. Então, para a questão da graça, para o fato da nova forma de se relacionar com Deus, o fato de ser circuncidado não é importante, né? A salvação, ela vai falar mais na frente, exclusivamente pela graça. Então, Pedro, a gente percebe ali Pedro um cara que está meio que indeciso ainda. Na verdade, ou melhor dizendo, ele já sabe a forma certa, mas por causa dos outros, então, por causa do pensamento dos outros, ele começa a se posicionar de forma errada. E aqui entra algo que eu acho que encaixa na nossa vida. Encaixa nos dias de hoje. Por exemplo, às vezes nós sabemos a forma certa de nos relacionar com Deus, às vezes nós sabemos a forma certa de nos posicionarmos, mas porque estamos preocupados com a opinião dos outros, começamos a agir de maneira errada, né? Fazemos igual Pedro, sabemos o caminho correto, andamos pelo caminho errado, por temer a opinião alheia. Não devemos temer a opinião de ninguém. A nossa conduta de fé é a palavra de Deus. Então, se a palavra de Deus me fala para mim seguir em uma direção, eu devo seguir independente do que os outros pensam, né? E Pedro aqui exatamente faz isso. Até então ele está aí com os gentios e está comendo com os gentios, fazendo da maneira dos gentios e está debaixo da graça de Deus. A partir do momento que outras pessoas chegam, né, ele começa a se posicionar de maneira diferente de onde Paulo vai entrar e conversar com ele. Outra coisa interessante também que eu vejo aqui, ó, continuando o texto, né? E os outros judeus também dissimularam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Ou seja, Pedro é um líder, né? É um líder. E a partir do momento que ele começa a caminhar, né? a agir de maneira inadequada, outras pessoas começam a segui-lo, né? Isso traz para nós liderança, né? Líder de célula, discipulador. Temos que ponderar muito nas nossas ações, porque outras pessoas estão nos olhando, estão nos vendo e com certeza vão repetir os nossos atos. E se nós estamos errados, eles também vão estar errando, né? E eu não quero que ninguém se perca por causa da minha vida, então eu me posiciono de maneira adequada. E glória a Deus pela vida de Paulo, né? Porque às vezes o fato de ser um líder, o fato de ser um discipulador ou um pastor nos impede de falar a verdade, né? De chegar e confrontar. E é exatamente isso que Paulo faz, independente do que ele era, Paulo chega e o confronta, né? E fala o quê? Mas
quando vi que não andava bem e diretamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vive como um gentil e não como um judeu, porque obriga os gentios a viverem como judeu, né? Então Paulo que está confrontando, né? Ele quer agora que os gentios eleve esse padrão, né? Se é que eu posso falar que eleva, né? Que se coloque debaixo da lei, né? Ele começa a agir dessa forma, querendo impor agora novamente a lei como base, né? Então está confrontando ele, né? Então, basicamente, amados, é isso que eu queria compartilhar com vocês. Né? Nós, como líderes, né, na casa de Deus, temos que nos posicionarmos, sim, quando vê alguma coisa que não é de acordo com a palavra de Deus, independente de quem é, nos posicionarmos. Lógico, se é um líder, né, nos posicionar da maneira adequada, né, conversando. Se é um discípulo também, com amor, né, tentando corrigir a direção, o caminho, mas nos posicionarmos, né, e sempre defender a verdade do Evangelho. Uma excelente semana, que a graça e o favor de Deus esteja sobre você e sobre a sua casa, em nome de Jesus. Amém.